Então, gravação aí. Os anjos segundo a igreja. Então, vê qual é a ideia de Kardec aqui. Qual digamos assim, a gente estuda espiritismo aí, nós estamos juntos estudando espiritismo aí, já tem o quê? Tem mais de 20 anos, né? Tem mais de 20 anos que a gente está estudando espiritismo. Mas, se você quer conversar com alguém que não é espírita, você não pode falar do livro Ação e Reação. Você não pode. Você não tem sintonia. Vai faltar a peça do quebra-cabeça. Vai faltar, a pessoa não vai te entender, não vai aceitar. Muitos, talvez todos, não são espíritos, não vão aceitar o conteúdo da obra Ação e Reação. Porque no conhecimento em que elas estão, a doutrina espírita cresceu muito. Então, no grau em que elas estão estacionadas, né, com a mente vinculada ao catolicismo, ao conteúdo evangélico, e não tem condição de absorver André Luiz, porque a obra espírita é crescente. Então, quem é o elo de ligação para que a gente permita que pessoas que não são espíritas adentrem na luz do espiritismo? É Allan Kardec. Então, Allan Kardec vai nos fazer conhecer qual é o conteúdo da mente dessas pessoas, o que é que tem na cabeça delas, para que a gente consiga fazer com que ela avance alguns passos para a própria regeneração. Porque a finalidade do espiritismo não é regenerar o mundo, ou seja, regenerar as nossas cabeças, as nossas mentes, é. Ora, então não é fundamental que nós dialoguemos com as pessoas que não são espíritas? Sim, porque elas precisam se regenerar. O espiritismo é luz para todo mundo. Mas como eu vou fazer isso? Com o conteúdo de André Luiz? Não. Allan Kardec é o conteúdo de diálogo para trazer a regeneração pelo espiritismo daqueles que caminham conosco e que não são espíritas. André Luiz, Joana de Ângeles, isso aí é conteúdo para nós. Então, vamos lá. Então, o que Kardec vai trazer aqui? Primeira coisa, os anjos segundo a igreja. Quer dizer, que se você for dialogar com uma pessoa que acredita nos anjos segundo a igreja, você tem que saber o que tem na cabeça dela. Ou você partir daquela peça do quebra-cabeça que ela tem na cabeça, encaixar uma outra, encaixar uma outra. Lá na frente você vai ensinar para ela André Luiz. Então vamos lá. Aí Kardec. Então é fundamental conhecer Kardec, porque a gente vai ser espírita só a gente? É isso? Mas lá no Evangelho diz, é um dever propagar o espiritismo, porque ele restabelece, regenera a mente. Como que eu vou regenerar a mente das pessoas que caminham conosco sem Kardec? Não consegue. Então tem que estudar Kardec mais para os outros do que para si. Todas as religiões têm tido anjos sobre vários nomes. Isto é, seres superiores à humanidade, intermediários entre Deus e os homens. Por negar toda a existência espiritual, fora da vida orgânica, negar toda a existência da vida espiritual fora da vida orgânica, o materialismo naturalmente classificou os anjos como, não, isso são ficções, isso são alegorias, isso são símbolos, são figuras. O materialismo, então, você vê, ele está mais atrasado que qualquer outra religião, porque ele não acredita na existência dos anjos. Para ele isso é uma ficção, uma alegoria, um símbolo, uma figura. Mas todas as outras religiões acreditam que existem os anjos. São superiores a nós, estão como intermediários entre Deus e a gente. A crença nos anjos é parte essencial do dogma, né? Dos dogmas, quer dizer, daquelas verdades incontestáveis da igreja. Então tem que conhecer.
para ajudar algumas pessoas a avançarem desse conhecimento em que elas estão para outros mais profundos. Eis como ela, a igreja, os define. Aí tem uma nota de rodapé do próprio Kardec, nota de Allan Kardec. Extraímos este resumo sobre os anjos, conforme a igreja, da pastoral do Monsenhor, quer dizer, Monsenhor Gauzet, não sei se é assim que pronuncia o nome, mas de alguém com um título honorífico, eclesiástico, um título dentro da igreja elevado. Cardeal arcebispo da cidade de Reims, também não sei se é quem pronuncia. É uma cidade no nordeste da França, né? Para a quaresma, então ele fez, né, este estudo, esse Monsenhor, no período da quaresma, para ele explicar no período da quaresma, uns 40 dias antes da Páscoa, de 1864. Por ele podemos considerar os anjos, assim como os demônios, cujo resumo tiramos da mesma fonte e citamos no capítulo seguinte, quer dizer, no capítulo seguinte a gente já sabe qual é o conteúdo. Vai falar de demônios. Qual foi a fonte que Kardec trouxe o resumo a respeito dos demônios? Foi esse documento da pastoral desse Monsenhor que ele fez para dizer na quaresma, né, de 1864, como última expressão do dogma da igreja sobre esse ponto. Tá. Então ele pegou esse documento de 1864, alguém contemporâneo dele, que era muito importante dentro da igreja, para fazer um resumo de como a igreja vê os anjos. Então tá, vamos lá. Acreditamos firmemente, diz um concílio geral e ecumênico, quer dizer, um concílio universal. Ecumênico é isso, quer dizer, ele foi presidido pelo Papa. Essa é a opinião da igreja em todo lugar da Terra. Não há outra opinião. Essa é a opinião geral da igreja com relação aos anjos, conforme o concílio ecumênico. Aí diz aí Allan Kardec, a nota de Allan Kardec, é o concílio de Latrão, na cidade de Latrão, aí no século XII. Então, como que a igreja definiu o dogma, as verdades a respeito dos anjos? Ah, isso foi no século XII. Foi no concílio de Latrão, no século XII. Tá, então vamos lá. Acreditamos firmemente, conforme esse concílio do século XII, o concílio de Latrão, que só há um Deus verdadeiro, que só há um Deus eterno e infinito, que no começo dos tempos tirou conjuntamente, ao mesmo tempo, né, lá no começo dos tempos, tirou conjuntamente do nada as duas criaturas. Quais criaturas? A criatura espiritual e a criatura corpórea. A criatura angélica e a criatura mundana. Então, serviu de sinônimo aí, né? A espiritual é a angélica e a corpórea é a mundana. Tendo formado depois, como elo entre essas duas criaturas, entre essas duas, a natureza humana, composta de corpo e de espírito. Essa é a opinião da igreja, vamos vendo. Então, Kardec, a gente não vai aqui, digamos, primeiramente, dizer se eles estão certos ou se eles estão errados, digamos, filosofar, interpretar e analisar se eles estão certos ou errados. Não, nesse primeiro momento, o que a gente vai fazer? A gente vai saber como eles acreditam que é a coisa. Entenderam? Então, a gente não vai discutir se eles estão certos ou estão errados. A gente vai ver qual é o conteúdo da cabeça dos católicos. Tal é, segundo a lei, o plano divino na obra da criação. Plano majestoso, plano completo, como convinha à eterna sabedoria. Tirou do nada, no começo dos tempos, duas criaturas, a espiritual e a corpórea. Depois fez a natureza humana, unindo, formando um elo de ligação entre essas duas criaturas, a espiritual e a corpórea, que somos nós, os homens, que têm corpo e têm espírito. Isso era o plano. Esse é o plano completo.
Esse é o plano majestoso. Assim concebido, ele oferece aos nossos pensamentos o ser em todos os graus e em todas as condições. No século XII. Então, a gente tem aí todos os seres, né? Disse o concílio. Os orgânicos, os vegetais, os animais, os homens e os anjos. Está aí o ser em todos os graus, em todas as condições. Na esfera mais elevada, aparece a existência e a vida puramente espirituais. Quer dizer, lá no plano dos anjos. Né? A existência é puramente espiritual, a vida é puramente espiritual. Na última ordem, a mais baixa, a existência e a vida são puramente materiais. E nas esferas intermediárias, que envolve a nossa, uma união maravilhosa das duas substâncias, né? O corpo e o ser espiritual. Uma vida, ao mesmo tempo, comum ao espírito inteligente e ao corpo organizado. Continua lá o conselho. Nossa alma é de natureza simples. A nossa alma é de natureza simples e é indivisível, não se divide. Porém, nossa alma é limitada em suas faculdades. A alma do homem, né? A alma humana. A ideia que temos da perfeição, a ideia, o que será a perfeição? A ideia que nós temos da perfeição nos faz compreender que pode haver outros seres mais simples quanto ela. Quer dizer, existem outros seres mais simples ainda do que nós. Assim como tem seres superiores pelas suas qualidades e pelos seus privilégios. Tem seres superiores a nós e eles ganharam gratuitamente algumas qualidades superiores a nós. Um privilégio. Vai ver, eu já estou, né, tendenciando alguma interpretação, né, para analisar se está bem ou se está mal a análise. Não cabe, não é o momento ainda. A gente só está querendo conhecer como as pessoas católicas entendem o que são os anjos. A alma é grande, a alma é nobre, mas ela está associada à matéria, servida por órgãos frágeis. E assim ela tem limitado poder, está limitada no poder e na sua ação. Mas pela ideia a gente sabe que tem gente que é mais que a gente. Por que não haveria, então, outras naturezas ainda mais nobres que o homem, libertas dessa escravidão? Ora, naturalmente, da associação à matéria, com órgãos frágeis, com limitados poderes. Essa é a escravidão. E desses entraves, por que não haveria outras naturezas mais nobres, libertas dessa escravidão, libertas desses entraves, dotadas de uma força maior e de uma atividade incomparável? É uma pergunta, né? Para nos levar à ideia das qualidades dos anjos. Antes que Deus houvesse colocado o homem na terra para conhecê-lo, para amá-lo e servi-lo, não teria já chamado, é uma pergunta, né? Não teria já chamado outras criaturas a fim de compor-lhe a corte celeste e adorá-lo na mansão da glória? Quer dizer, antes de criar o homem, e a finalidade do homem é conhecer, amar e servir a Deus. Mas antes disso, ele não criou uma corte para adorá-lo no plano, né, no plano celeste? Deus, enfim, recebe das mãos dos homens os tributos de honra e homenagem deste universo. Então, é isso que nós devemos a Deus: tributos de honra, homenagens. É, portanto, de admirar que receba das mãos dos anjos o incenso e as orações dos homens. Parece um pouco do panteísmo, né? Parece um pouco da religião pagã. Quer dizer que se eu acendo um incenso, essa fumaça
quem leva essa fumaça a Deus são os anjos. Essa é a forma dos... João, quando Sim. surgiu essa ideia da existência de anjos? Como que eles chegaram a essa conclusão que existem anjos? Lembra que Kardec falou lá no começo o seguinte: todas as religiões tiveram a ideia de anjos. Né? Já intrínseco neles. Então, é uma ideia, uma cultura muito antiga. Muito antiga. Só que, por muito tempo, digamos assim, ficou muito divergente a ideia de anjos por uma religião, por outra religião, por grupos, por povos, por nações. Aí, no século XII, a igreja vem dizer o que são os anjos. Então, agora ela vai dar a definição correta. E o que tiver fora do que a igreja disse está errado. Então, lembra, não, a gente tem que ser, não é um professor? A gente não vai chegar com outras pessoas, apesar da gente amar profundamente o livro Ação e Reação, pelos ensinos que traz. Não vai falar disso com quem não é espírita. Apesar do teu amor pelas obras de André Luiz, você vai perder tempo. Não é sábio falar com quem não é espírita das obras de André Luiz. Pode ter certeza, você tem que falar de Kardec. Você tem que falar de Kardec, é o grau que a pessoa está. Então tá, vamos lá. Então, você tem que entender o que tem na cabeça delas, quem vai te entender essa primeira parte. Então vamos lá aqui. Então os anjos levam o incenso e as orações dos homens. Quer dizer, não levam coisas de si mesmo? Não posso, não é a hora de ainda ficar refutando. Se, pois, os anjos não existissem, a grande obra da criação, se os anjos não existissem, não teria acabamento, não teria a perfeição que lhes são peculiares. Este mundo que atesta a sua onipotência, a onipotência de Deus, não seria mais a obra-prima da sabedoria. Se não existissem os anjos, a Terra não seria uma obra-prima de sabedoria. Neste caso, a nossa razão, embora fraca, poderia facilmente imaginar, conceber um Deus mais completo e um Deus mais adequado, mais consumado. Se não existissem os anjos. Né? Em cada página dos livros sagrados do Antigo e do Novo Testamento, em cada página, isso dizendo lá digamos, o resumo daquele Monsenhor, né? Mas que ele veio falar alguma coisa do Concílio de Latrão do século XII, né? Mas é o resumo desse Monsenhor, digamos assim, do conteúdo do Concílio de Latrão do século XII a respeito dos anjos. Em cada página dos livros sagrados do Antigo e do Novo Testamento se faz menção dessas inteligências sublimes, dos anjos. Quer dizer, que se eu ler uma página do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, ali vai estar falando alguma coisa dos anjos. Seja nas invocações piedosas, quer dizer, nas súplicas das pessoas. É uma oração que tem lá na Bíblia, está suplicando ajuda. Vai aparecer a figura de um anjo. Vai se falar de anjo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Seja em referências históricas. Não vai falar alguma coisa da história, não é uma oração, não é uma súplica, não é um pedido que alguém do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, algum dos personagens ali, está fazendo uma súplica, não. Também com relação à história, tem a interferência dos anjos. A sua intervenção aparece claramente dos anjos. Aonde? Na vida dos patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó. E na vida dos profetas, aí todos os profetas maiores ou menores, na vida deles aparecem os anjos. Deus se serve de tal ministério dos anjos, ora para transmitir a sua vontade, ou seja, vem falar para os homens da sua vontade, ora para anunciar
futuros acontecimentos. Esse é o papel dos anjos. Dizer aos homens da vontade de Deus ou anunciar acontecimentos futuros, fazendo dos anjos quase sempre órgãos da sua justiça e órgãos da sua misericórdia. Quer dizer, vem falar, quem vai executar a justiça de Deus? São os anjos. Quem vai nos trazer a misericórdia de Deus? São os anjos. A presença deles, dos anjos, ressalta das circunstâncias que acompanharam o nascimento, a vida e a paixão e o sofrimento de Jesus, do Salvador, né? Quando Jesus nasceu, estavam lá os anjos. Durante a vida de Jesus, apareceram muitos anjos. Na morte de Jesus, um monte de anjos. A sua lembrança é inseparável dos grandes homens. Aí pega lá os grandes homens da história, tem anjos falando no ouvido desses grandes homens. Como, por exemplo, Sócrates, né? Sócrates dizia, não, tem um espírito aqui que está me falando toda hora o que eu devo dizer. Como dos fatos mais importantes da antiguidade religiosa. Pega a história e os fatos mais importantes. Os anjos aparecem. A crença nos anjos existe até no seio do politeísmo e nas fábulas da mitologia grega. Viu aí, Marta? Os politeístas acreditavam nos anjos. Sim. As fábulas da mitologia grega falam de anjos. Porque essa crença nos anjos é tão antiga e tão universal quanto o mundo. O culto que os pagãos prestavam aos gênios bons e aos gênios maus não passava de uma falsa aplicação dessa verdade, uma aplicação inadequada dessa verdade. Os pagãos faziam, prestando culto aos gênios bons e maus. Lembram? A religião em Roma, do paganismo romano, politeísmo romano, chegou a ter mais de 30 mil deuses. Sabiam disso? Por exemplo, lembra no livro Há 2000 anos? Como é que era o nome daquela senhora que era amiga de Lívia, a esposa de Emmanuel? Calpurnia, né? Ela tinha 2 filhos. Ela tinha 2 meninos. Aí, quando os meninos ficaram doentes, o que ela fez? Aí chamou os médicos, não resolveu. Chamou os médicos, não resolveu. Ela foi orar aos gêmeos, aos deuses gêmeos, porque ela tinha 2 filhos, foi orar aos deuses gêmeos. Né? Aí eles melhoraram, as crianças melhoraram. Então é isso aí. Então se vê que é o que. Aí nesse ponto tem razão aqui, né? As informações da igreja, o culto que os pagãos prestavam aos gênios bons, aos gênios maus, é uma crença na existência dos anjos. As palavras do Santo Concílio de Latrão contêm uma distinção fundamental entre os anjos e os homens, conforme esse monsenhor que está falando, né? Ensinando-nos que os primeiros, os anjos, eles são espíritos puros. Os anjos são espíritos puros. Ao passo que os segundos, os homens, se compõem de um corpo e uma alma. Isto é, que a natureza angélica subsiste por si mesma, não só sem mistura, como dissociada, separada da matéria, por mais vaporosa e sutil que se suponha. Então, os anjos, né, eles não têm ligação com o corpo, estão dissociados do corpo. Ao passo que a nossa alma, igualmente espiritual, então, associa-se ao corpo de modo a formar com ele uma só e a mesma pessoa, sendo tal e essencialmente o seu destino. Quer dizer, essa é a nossa essência. Esse é o nosso destino. Qual? Uma alma associada a um corpo, formando uma só pessoa. Não é hora de refutar, mas essa é a nossa essência. Eu vou estar sempre como uma alma humana vinculada a um corpo?
e esse é o meu destino, ficar sempre vinculado a um corpo? É o que diz o concílio do século XII. Enquanto perdure essa ligação tão íntima da alma com o corpo, espera lá. Então esse monsenhor já não era para eu estar fazendo isso agora, né? Mas vamos fazer. Espera lá em cima tu falou que é a essência nossa ficarmos ligados ao corpo, alma e corpo ligado. Esse é o nosso destino. Ligação com o corpo, alma, corpo ligado, destino, finalidade. Agora você está falando enquanto perdurar a ligação? Ora, então mais está uma contradição. A ligação vai ser desfeita? Mas não é hora de refutar. Não é hora dessa análise. Vamos entender o que tem na cabeça das pessoas que creem no catolicismo. Enquanto perdure essa ligação tão íntima da alma com o corpo, as duas substâncias têm vida comum e se exercem recíproca influência. Aí a alma influencia o corpo influencia a alma. Sim, verdade, né? Nesse ponto aí é verdade. Até a gente estudou isso no capítulo anterior, né? Não vale aquele ditado a carne é fraca, porque o espírito tem responsabilidade, né? Ele se utiliza do corpo para o cumprimento dos seus desejos, então tem que assumir suas responsabilidades. Mas também o corpo influencia no espírito. Quando a gente, por exemplo, está doente, a atividade mental fica um tanto fragilizada. Até eu nos colocar, por exemplo, num clima extremamente frio, você não pensa direito, você não raciocina direito. Basta digamos, um espinhozinho furar a cabeça, parece que sumiu toda a atividade intelectual, desapareceu. Então, também tem influência do corpo no espírito, né? Então, vamos lá. Daí, então, existe essa influência recíproca. Daí, não poder a alma libertar-se completamente das imperfeições de tal condição de estar vinculado ao corpo. Então, ele está dizendo assim, o nosso intelecto, tudo que a gente faz, tudo que a gente fala é uma verdade parcial. As ideias só nos chegam pelos sentidos. Então, o que eu carrego de raciocínio, o que eu falo é meio incompleto. Pela comparação dos objetos externos, sempre debaixo de imagens mais ou menos aparentes. Quer dizer, está dizendo, então, da nossa incapacidade de ter uma atividade, uma força maior, uma inteligência superior por causa dos vínculos com o corpo. Eis porque a alma não pode contemplar-se a si mesma. Eis porque a alma não pode conceber a Deus e os anjos sem lhe atribuir uma forma visível, uma forma palpável. Quer dizer, o corpo é uma espécie de binóculo que dá uma atrapalhada na nossa interpretação, no nosso raciocínio que nós fazemos de tudo a respeito da vida, mesmo sobre o plano espiritual. O mesmo sucede com os anjos, que para se manifestarem aos santos e aos profetas deverão revestir formas visíveis às formas palpáveis. Quer dizer, então, para os anjos se manifestarem aos homens, através do nosso binóculo, a gente não vê muito bem os anjos como realmente eles são. A gente vai ter uma ideia limitada, parcial, longe de uma verdadeira definição a respeito dos anjos. Eles aparecem meio com alguma forma visível, mas isso a gente está tirando do nosso binóculo, que é o corpo. Nosso binóculo medíocre. Essas formas, porém, não passam de corpos aéreos. É a forma que o homem vê, que faziam mover-se e identificar-se com eles, né? Ou de atributos simbólicos condizentes com a missão de que estavam encarregados. Quer dizer, a gente tem uma espécie de miragem até dos próprios anjos. A gente não vê como eles realmente são.
Seu ser dos anjos, os seus movimentos, o próprio anjo em si e a sua movimentação não são localizados. A gente não consegue dizer em que local eles estavam. Não são circunscritos, não são limitados a um ponto fixo e limitado do espaço. Não sendo ligados a corpo algum, não podem ser tolhidos. Eles não podem ser entravados, impedidos, nem limitados por outros corpos, como sucede com o homem. E não ocupam os anjos qualquer espaço no vácuo. O vácuo fora dele, os anjos não ocupam espaço. Quer dizer, então o anjo está em todo lugar, mas ele não, ele não pode ser localizado. Ele não está circunscrito a uma determinada região do espaço. Ele não ocupa qualquer espaço. Ele não pode ser entravado, tolhido. Mas assim como a nossa alma está inteira no nosso corpo e em cada uma de suas partes, o que a gente já sabe também que não é verdade, né? Mas eles acreditam assim. Assim também os anjos estão, e quase que simultaneamente, em todos os pontos e todas as partes do mundo. Então eles se misturam? Não vamos refutar. Mas os anjos não têm corpos limitados, eles estão em todos os lugares do mundo, em todos os pontos, todas as partes. Mais rápidos que o pensamento, eles podem agir em toda parte num piscar de olhos, operando por si mesmos e sem outros obstáculos aos seus desígnios, aos seus projetos, aos seus propósitos, senão os da vontade de Deus e os da liberdade humana. Ora, então os anjos, eles estão executando seus propósitos conforme a vontade de Deus, é o limite superior. Mas a gente tem a liberdade, porque às vezes a gente não segue o que o anjo da guarda nos sugere, né? Então são os limites humanos dos anjos aí, ó. A vontade divina e a liberdade do homem, que às vezes não segue os conselhos. Enquanto somos condenados a ver as coisas externas gradativamente e numa certa medida, o homem tem uma visão parcial, limitada. Enquanto as verdades sobrenaturais nos aparecem como enigmas no espelho, então não é uma visão clara, as verdades espirituais, sobrenaturais, ele colocou, né? Conforme a expressão de Paulo, então essa expressão de que as verdades sobrenaturais aparecem ao homem como um enigma. Então você não decifra a coisa num espelho. Então ainda é uma visão, né, enigmática, você não sabe qual é a finalidade, não sabe o porquê. Por que me apareceu isso? Não é ainda algo distorcido no espelho. Essa é a visão do homem, né? Os anjos não. Os anjos veem sem esforço, e não de forma enigmática, sem esforço, o que lhes importa saber. E eles estão sempre, nós não. Nos aparece às vezes no espelho, como um enigma. Eles não. Eles estão sempre em relação imediata, direta, com o objeto dos seus pensamentos. Sem esforço, eles estão vendo as visões que eles devem ver. Seus conhecimentos não resultam da indução, quer dizer, da sugestão. Não é alguém que está sugerindo aos anjos, eles estão sendo induzidos a ter aquele conhecimento. E nem é do raciocínio, não é uma conjectura. Ah, desse ponto eu chego nesse, desse ponto, então a consequência vai ser essa, a causa foi aquela. Não é um raciocínio dedutivo. Qual é, então, o conhecimento dos anjos? Da intuição clara, da intuição profunda, que abrange de uma só vez o gênero e a espécie deles, derivados, os princípios e as consequências daí decorrentes. Quer dizer, eles veem a causa, veem qual é a tarefa que eles têm que fazer e por que tem que fazer, o futuro, né? De uma só vez. E ainda,
numa intuição, quase a mediunidade, né? A distância das épocas, a diferença dos lugares e a multiplicidade dos objetos não são capazes de produzir nenhuma confusão em seus espíritos. Quer dizer, os anjos, eles olham ali os homens, eles sabem quem você foi lá no século X, no século XI, no século XII, no XIII, e vê todas as suas vidas, vê todas as épocas da história humana, ele vê os diferentes lugares, como era em Roma, como era na França, e a multiplicidade dos objetos e das coisas, isso não é embaraço para eles. Enquanto a gente só vê as coisas daqui de hoje em dia, não. A cabeça deles mergulha no passado, no presente, futuro e tal, sem causar confusão. Sendo infinita a essência divina, ela é incompreensível. Então, agora foi falar de Deus. Parou de falar dos anjos. Falou de Deus agora. A essência de Deus é infinita e, portanto, não dá para compreendê-la. A essência de Deus tem mistérios, tem profundezas, que os anjos não podem penetrar. Então, os anjos também têm alguns limites. Apesar de toda essa capacidade intuitiva de ver o passado, o presente, e por que trabalhar em busca de que futuro, ou às vezes mostrando até o futuro para os homens, a essência de Deus ele não penetra, os anjos. Os desígnios particulares, os propósitos particulares de Deus, lhes são ocultos aos anjos. Porém, ela lhes desvenda a providência, lhes mostra quando, em certas circunstâncias, eles são encarregados de os anunciarem, esses desígnios, esses interesses de Deus, são encarregados de os anunciarem aos homens, certo? Então, às vezes, Deus desvenda esse mistério, mostra aos anjos e os anjos anunciam para nós. Ora, então a gente é a finalidade? É só para nós que serve isso, o trabalho dos anjos é para nos mostrar os interesses de Deus. Às vezes. As comunicações de Deus com os anjos e destes entre si não se fazem como entre nós, por meio de sons articulados e de sinais ostensivos. Não vai ver os anjos gesticulando como eu estou fazendo aqui, né? E nem som articulado. Essa parte tudo bem, o pensamento é a forma de comunicação, né? As inteligências puras não necessitam de olhos para ver, nem de ouvidos para ouvir, nem mesmo possuem órgão vocal para manifestar seus pensamentos. Esse instrumento usual de nossas relações não lhes é necessário, pois comunicam seus sentimentos de modo peculiar, de um modo específico, que só eles entendem. E todo esse processo é um processo espiritual. Basta-lhes querer para que eles se compreendam, para que eles se entendam. Beleza. Até aí tudo bem, né? Só Deus conhece o número dos anjos. Quantos anjos tem? Qual é a quantia? Só Deus sabe. Esse número não é certamente um número infinito, nem poderia ser. Então, tem uma quantia certa. Porém, segundo os autores sagrados e os santos doutores, é um número bastante considerável, é realmente um número prodigioso, é um número muito grande. Mas não é infinito, é um número grande, mas não é infinito. Se é natural proporcionar o número dos habitantes de uma cidade, a sua grandeza e extensão, a grandeza e extensão da cidade, né? Quanto maior é a cidade, maior é a quantia de habitantes, é isso que ele está falando. E sendo a Terra apenas um átomo comparada ao firmamento e comparado às imensas regiões do espaço, forçoso é admitir que o número de habitantes do ar,
o número de habitantes do céu é um número muito superior ao dos homens. Quer dizer que a quantia de anjos é grande, mas não é infinita, é um número muito maior que o dos homens. Só Deus sabe a quantia, mas se sabe que é uma quantia grande. Os pais da igreja e os teólogos ensinam, geralmente, que os anjos se dividem. Então, o maior ensino é esse, né? O ensino mais generalizado é que os anjos estão divididos em 3 hierarquias, ou principados, subdividindo-se cada hierarquia, por sua vez, em 3 companhias ou coros, em 3 agrupamentos. Quer dizer, então tem a primeira, a segunda e a terceira hierarquia. E dentro de cada uma dessas hierarquias tem 3 companhias, 3, 3. Deu para ver aí um mapinha mental, um fluxograma? 3, 3, 3, em cada um desses 3 saem 3. O da primeira e da mais alta hierarquia, conforme os pais da igreja teólogos, são designados de acordo com as suas funções que exercem no céu. Uns são chamados de serafins. Por que são serafins? Por serem como que abrasados, quer dizer, inflamados, ardentes, uma espécie de chama perante Deus pelos seus ardores da caridade. E os serafins são caridosos. Né? Então, é a primeira companhia da mais alta das 3 hierarquias, são os serafins, muito caridosos. Os outros são conhecidos como quê? Como querubins. Por que são querubins? Qual é a característica dos querubins? Por refletirem a luminosidade da divina sabedoria. Então, se os serafins são caridosos, os querubins são sábios. Um mais alto grau de caridade e outro mais alto grau de sabedoria. E, por fim, os tronos. Né? Os tronos. A terceira companhia da primeira hierarquia, os tronos. Qual é a função dos? Proclamam a grandeza do Criador, cujo brilho fazem resplandecer. Então, a ideia deles é declarar a grandeza. Então, é que eles fazem o universo funcionar, os tronos. Aí vamos para a segunda hierarquia. Os anjos da segunda hierarquia recebem os nomes condizentes com as atividades que lhes são atribuídas no governo geral do universo. E são quais? As dominações. Quer dizer, a primeira companhia da segunda hierarquia são quais? São as dominações. O que é que eles fazem? Eles determinam as dominações, né? Eles determinam aos anjos das classes inferiores as suas missões, os seus deveres. Então, a função dele é dar as ordens para o pessoal da terceira hierarquia. Então, só sai mandando. Domina todo mundo, mandando os outros trabalhar. Depois, a segunda companhia da segunda hierarquia. Quem são? São as virtudes. O que fazem as virtudes? Promovem os prodígios, quer dizer, as maravilhas, os milagres, reclamados pelos grandes interesses da igreja e do gênero humano. Quer dizer, aconteceu um milagre. Quem foi que executou o milagre? Foi a segunda companhia da segunda hierarquia, as virtudes. Né? Fazem os milagres. E a terceira companhia da segunda hierarquia são as potências, que protegem, função protetiva, por sua força e a sua vigilância, as leis que regem o mundo físico e o mundo moral. Então, é a vigilância e proteção do mundo físico e do mundo espiritual. São as potências. Os da terceira hierarquia, os anjos mais simples, têm por missão a direção das sociedades e a direção das pessoas. Então, estão dirigindo os grupos, os países, as pessoas. E quais são essas companhias? Se dividem em 3 companhias. Qual? A primeira, os principados.
encarregado dos reinos, das províncias, das dioceses. Ah, qual é o reino? O reino de Aragão. Tem lá o seu principado, os anjos que cuidam daqueles reinos, daquelas províncias, daquelas dioceses, quer dizer, daquelas circuncisões daqueles bispos. Depois, a segunda companhia, ainda da terceira hierarquia, os arcanjos. Que fazem os arcanjos? Transmitem as mensagens de alta importância. Mensagens mais relevantes. Quem deu essa mensagem foram os arcanjos. E os anjos da guarda, que acompanham as criaturas a fim de velarem pela segurança e pela santificação. Os anjos da guarda são os anjos mais simples. Eles estão cuidando das pessoas, para que elas fiquem seguras, né? E para que elas caminhem no caminho correto, caminho da santificação. Bom, então essa é a ideia dos anjos conforme o catolicismo, né? Com base aí. Tenho certeza que a maioria dos católicos não conhece essa classificação. Olha, eu só sabia que existiam anjos, arcanjos e querubins. Então, antes de tudo, você vai dar aula sobre como deveria acreditar os católicos. Não, mas a sua religião diz que são 3 hierarquias, cada uma delas está dividida em 3 companhias. Os mais altos são os serafins, os querubins, os tronos. Você não está sabendo isso? Você não está sabendo nem a sua religião. Então, vamos lá. Refutação. Agora sim, ele vai refutar, né? Ele vai contradizer essas ideias que estão aqui a respeito dos anjos segundo a Igreja. Então, vamos lá. O princípio geral resultante dessa doutrina, o princípio geral, qual é o princípio geral que surge dessa doutrina inteira? É que os anjos são seres puramente espirituais. É que eles são anteriores, foram criados antes. E eles são superiores a nós. Esse é o princípio geral. Eles também são criaturas privilegiadas, já nasceu elevado, foram criados elevados. Eles foram predestinados à felicidade suprema e à felicidade eterna desde que foram formados. Então, esse é o princípio geral a respeito dos anjos. E dotadas por sua própria natureza de todas as virtudes, de todos os conhecimentos, sem nada terem feito para adquiri-las, essas virtudes, essas ideias. Estão, por assim dizer, no primeiro plano da obra da criação. Foram os beneficiados, privilegiados. Esse é o princípio geral. No último plano, a vida é toda material. E entre os dois, essa vida material e a vida espiritual sublimada, entre os dois, estamos nós, existe a humanidade, isto é, as almas, seres espirituais inferiores aos anjos e ligados aos corpos materiais. Então, esse é o princípio geral. Beleza. Várias dificuldades capitais, que é insuperável, resultam dessas ideias. Em primeiro lugar, então, o Kardec já disse, tem muito problema nessa ideia aí, tem muito problema. A primeira delas, que vida é essa puramente material? Trata-se da matéria bruta, quer dizer, da areia, de uma pedra, de um objeto de plástico? Trata-se da matéria bruta? Essa vida puramente material, o que é? Mas a matéria bruta é inanimada, diz Kardec, e ela não tem vida em si mesma. Então, não é bem isso que talvez ele esteja falando. Então, porventura, ele quer se referir aos animais, quando ele fala nessa terminologia, vida puramente espiritual, ele está se referindo aos animais e a plantas?
É uma pergunta, nem Kardec não tem resposta. Seria, então, de admitir uma quarta ordem na criação? Quer dizer, não é só animal, vegetal e mineral. Tem uma quarta opção? Pois não se pode negar que no animal inteligente a existência de... Pois não se pode negar no animal inteligente a existência de algo que a planta não possui. E nesta, de alguma coisa que não existe na pedra. Né? Então, ele está se referindo aos animais e às plantas? Ele não tem resposta, ele diz, não, porque no animal que é inteligente, dá para perceber que ele é inteligente, tem algo que não tem na planta. E tem algo na planta que não tem na pedra. Então, do que ele está falando quando ele fala vida puramente material? Quanto à alma humana, que estabelece a transição, essa fica unida diretamente ao corpo, ou seja, à matéria bruta. Porque sem alma, o corpo não passa de um punhado de terra. Ora, então do que ele está falando quando ele fala de vida puramente material? Aí Kardec já diz que não deu para entender. É a primeira das dificuldades capitais dessa ideia. Continua ele. Essa divisão peca evidentemente por falta de clareza. Então é isso que ele está falando, faltou clareza. E não condiz com a observação. Além dela ter sido pouco clara, ela não tem nada a ver com o que eu observo na natureza. Assemelha-se essa teoria à dos 4 elementos, que não resistiu aos progressos da ciência. Vocês sabem quais são os 4 elementos? Fogo, ar, água e... Qual que é o outro? Água, terra, fogo e ar. É a ideia de Aristóteles, né? É a ideia de Aristóteles para a formação de todos os objetos. Ele falou, essa teoria está meio sem pé nem cabeça. É meio semelhante a essa dos 4 elementos, essa história de vida puramente material. Admitamos, entretanto, esses 3 reinos. Quais? A criatura espiritual, a criatura humana e a criatura corpórea. Esse dizem, o plano divino, o plano majestoso completo que convém à eterna sabedoria. Notemos, antes de tudo, que não há ligação alguma necessária entre esses 3 termos. São 3 criações diferentes, distintas e formadas sucessivamente. Mas não é o que eu observo, porque ao passo que tudo se encadeia na natureza, tudo nos mostra uma lei de unidade admirável, cujos elementos nada mais sendo que transformações um dos outros ligados entre si. Aí Kardec diz, não, mas eu observo a natureza, parece haver uma hierarquia de evolução dos seres, em que é o de baixo melhorado, e vai assim. Mas essa sua ideia aí está tudo separado. Essa teoria, embora verdadeira em relação à existência dos 3 termos, não deixa de ser incompleta, pois lhes faltam os pontos de contato desses termos, como é fácil demonstrar. Né? Vamos parar por aí, né, gente, que deu a nossa hora. Paramos aí no item 4. Beleza? Quem faz, então, a oração para a gente? Pera lá. Ela pausa só no final, né? A gravação? Depois da oração. Depois da oração, né? Tá. Então, quem faz a oração, gente, por gentileza? Eu fiz no começo. Alguém faz no final? Tá, vou fazer. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, Senhor da luz. Queremos agradecer, Senhor, por esse estudo de hoje, por tantas elucidações, por tantos pontos, para que nós possamos refletir sobre as nossas vidas,
sobre o que fomos e o que queremos ser. Cada vez mais, Senhor, necessitamos focar na nossa vida, na nossa moral. Pois sabemos que na espiritualidade, só a inteligência, só o conhecimento, só a sabedoria não nos é necessário, não nos é suficiente. Então, que possamos elevar o nosso espírito moralmente ao caminho do bem, do amor e da gratidão. Pois sabemos que o amor é a base de toda a transformação moral do nosso orbe. Nos envolva, Senhor, amorosamente, a cada um de nós que aqui estamos, e a todos que não puderam estar conosco, nos protegendo e nos guiando, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Tchau, gente. Um grande abraço. Obrigada, João. Tchau, gente. Fiquem Até com Deus. quarta. Eu agradeço. Obrigado. Tchau. Tchau, gente. Valeu.